Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Emmanuel comenta na lição 164 do livro Caminho, Verdade e Vida. Não perturbeis. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados, e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei abusando das facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou, corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do Eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou os seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, a esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos as organizações do justo juiz que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes é possível perturbar-lhes as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrima. Esse estudo é sempre um estudo bastante interessante e reflexivo, porque aquela pessoa que acredita que nós temos uma existência só, que começa agora no nascimento, do útero materno, né, e termina com a nossa morte, eles acabam não tendo uma noção dessa responsabilidade que a gente tem com relação às coisas do universo, porque estão querendo viver plenamente a vida material, os prazeres do mundo, né, e não estão se dando conta da imortalidade da alma. Agora, quando a gente começa a ter a noção da imortalidade da alma, a gente começa a ter também a noção da lei de causa e efeito. Então, o livre-arbítrio que a gente tem, ele vai ampliando cada vez mais à medida que a gente escolhe de maneira certa e a gente vai fazendo tomando as escolhas mais corretas. Enquanto quando a gente toma as escolhas erradas, a gente é convidado pela lei de causa e efeito, como está dizendo Emmanuel, nós somos bilhões em serviços de reparação. Então é muito comum aquela pessoa que, por exemplo, levou bastante tempo para criar um vírus que fosse usado para guerra biológica. Aí qual vai ser a consequência disso tudo? Em primeiro lugar, ele vai sentir nele, provavelmente, pegando também aquele vírus, os efeitos do que ele criou. Depois ele vai sentir a dor das outras pessoas. Depois ele vai ficar algumas experiências, né, depois de ter passado o sofrimento. Agora vamos começar a reparação. Pesquisando vacinas, pesquisando meios de fazer com que daqui para frente as pessoas não tenham mais esse vírus. Enquanto ele não fizer isso, ele não vai estar com a consciência dele tranquilo. Então, cometeu os erros, fez as pessoas sofrerem, fez. Mas enquanto ele, em primeiro lugar, não experimentar aquilo que ele fez os outros passarem para não saber a dimensão, o tamanho, e depois não começar a trabalhar para recuperar aquele quadro, para extinguir o quadro, então para saber como tratar o quadro, ele não vai estar em paz com a consciência dele. A gente tem relatos, sim, de espíritos esses que se envolveram em destruição de massa, em guerras, espíritos que ficam milênios em serviço de reparação, porque a consciência não fica tranquila ainda, enquanto ainda tem gente sofrendo as consequências das atitudes deles. Então é um assunto que é bastante interessante para a gente pensar, né? Nós uma vez tivemos a oportunidade de ver também um espírito que ele dizia ter escrito bastante coisa, mas que tudo que ele escreveu parecia que só impulsionava os seus leitores para
aspectos negativos da vida. Então ele ficava se lamentando para mais um que foi influenciado pela minha escrita e que tomou o caminho errado. E cada vez que isso acontecia, ele sofria de maneira que tinha vontade de voltar aqui, rasgar toda a sua obra, jogar toda a sua obra fora, né? E, inclusive, nós recebemos até a informação de que também algumas obras muito famosas, a gente já falou isso aqui em um dos estudos há muito tempo, que, por exemplo, é Shakespeare. Shakespeare teve uma obra maravilhosa que foi Romeu e Julieta, mas que tinha um final trágico do suicídio de ambos por conta de não conseguirem viver o amor impossível, por conta da diferença de classes sociais. É uma história que contava, né, o costume de uma época, mas que por conta desse final com o suicídio, muita gente inspirada na obra se suicidou também. De maneira que Shakespeare vivia sempre martirizando a si mesmo, cada vez que isso acontecia, que ele viu o sofrimento das pessoas. Até que ele ganhou como presente todos os novos leitores, ou releitores de sua obra, vamos colocar assim. Eles refizeram a obra, mas dessa vez não com o final com o suicídio. Pelo menos a gente que ainda tem filho e criança, né? Os filmes mais modernos, quando vão tratar de Romeu e Julieta, os desenhos mais modernos, não tem o suicídio no final. Tem sempre um outro final. Quer dizer, aproveitaram a beleza da história e tiraram só o final trágico. É um presente que o Shakespeare acabou ganhando, mas a sua obra está imortalizada aí e não tem jeito, fica marcado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses aspectos que a gente vai deixando pelo caminho, porque tudo que a gente vai deixando pelo caminho a gente vai ter que depois reparar. Então é simples, deixou coisas boas, ajudou as pessoas, alguém vai estar grato a você daqui a pouco lá do outro lado da vida, vai falar, puxa, que bom, né? Foi eu ter lido aquilo que você escreveu, eu ter ouvido aquilo que você falou, eu ter assistido aquele vídeo, isso me ajudou de alguma maneira. Agora, quando começou a tomar caminhos que a inspiração foi essa mesmo, tem muitos músicos também da década de 60, de 70, que foi a época mais produtiva da nossa geração em relação à parte cultural, à parte musical, até por conta dos movimentos de emancipação de direitos que estavam tendo, né? Foi a época mais produtiva. E dessa época mais produtiva a gente vai ver um monte de músicos também lamentando as letras de músicas, ou que compuseram ou que foram intérpretes, mas que ficaram aqui estimulando as pessoas. Porque a pessoa, não, eu briguei mesmo porque eu ouvi aquela música falou que tem que brigar. E a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essas influências que a gente vai tendo, né? Então ele vem falar aqui para a gente, não perturbeis, o que Deus juntou, não separe o homem. O que está na harmonia de Deus, para a gente tomar muito cuidado de não estar separando, e não interpretar esse versículo apenas do que diz respeito ao relacionamento conjugal, ao relacionamento de dois seres, né? Não só dessa maneira, mas também com relação ao conjunto da obra, porque todos os cenários estão sendo construídos para a evolução do ser humano. E não existe nada nesse mundo que pague você ter a tua consciência tranquila. Falou, aconteceu uma determinada coisa desagradável com a gente, aconteceu, mas a minha maneira de agir, de reagir, foi a melhor possível. Eu não quero ficar com a minha consciência aqui, com nada me perseguindo, não. Eu quero simplesmente estar podendo seguir para frente, podendo estar fazendo nossos estudos, podendo estar fazendo nossos trabalhos e podendo ter a certeza de que se estragamos bastante coisa no passado, agora a gente está querendo descomplicar. Agora daqui para frente é só mesmo a gente buscar agora tudo que for edificante, tudo que for voltado para a prece, tudo que for voltado para a prática da caridade, tudo que for voltado para o estudo, porque dizia Jesus que conhecereis a verdade vos libertará, e a gente fica aqui, podem ter certeza disso, fazendo em nossas preces, pedindo a Deus que nos preserve de nós mesmos. Eu falo, me preserve de mim mesmo, para que eu não venha mais complicar mais nada do que eu já fiz no passado. Chega de complicar, a gente acaba complicando sem ter a intenção de complicar. É um pedido, é uma prece que a gente faz, chega de destruir a harmonia de Deus. Daqui para frente agora é só clarear o caminho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.